Fábrica. Quem aqui veio preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. Eu não vou cantar aqui não, igreja, senão a Gabi já vai querer que eu venha para o ministério de louvor, ou a igreja vai esvaziar. Mas eu tenho uma certeza, o Senhor vai falar grandemente no seu coração. Nesse momento, coloque o cinto, que palavra de Deus tem para você, palavras de vida eterna. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus, igreja. Pastor Diogo? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Já cumprimentou esse irmão aí do lado? Já deu um shalom colgate para ele? Fala aí, sua presença faz toda a diferença aqui. Aleluias. Igreja, venho há um tempo pregando para vocês sobre o poder da nossa mente, sobre aquilo que nós carregamos, sobre aquilo que nós pensamos, e Deus ele tem elevado esses dias a palavra nessa direção, e é muito importante a gente saber aquilo que Deus ele está falando e porque Deus está pedindo muito. Porque se você parar para observar na Bíblia, vai estar dando muitos sinais, vai estar falando muito sobre aquilo que nós carregamos com a nossa mente, com o nosso modo de pensar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, juntamente comigo, no livro de Lucas, perdão, pode ser no livro de Mateus. Mateus 4, verso de número 4. Lucas é o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas ele não tem uma frase que eu preciso. Aleluias. Como é que está o seu ânimo nessa noite? Como está a tua atmosfera nessa noite, eu te pergunto. Mateus 4, verso 4. Diz assim. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Vamos lá. Jesus, porém, respondeu. Repita comigo, Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu a quem? Jesus respondeu a quem? Jesus respondeu a quem? Então nessa noite eu quero que você aprenda a responder o diabo. Coloque a Bíblia no teu assento e ore por você. Vai ser gostoso, igreja, vamos lá, vamos lá. Só que a medida que vai ser liberada vai ser a medida que vocês têm fome. O nível que você estiver disposto a receber será o nível que Deus revelará nessa noite. Deus, nós te apresentamos, Pai amado, essa noite mais uma vez, Senhor. Meu Deus, aqui estão pessoas, Pai amado, sedentas, pessoas famintas. Aqui está, Pai amado, pessoas a qual eu sei que o Senhor tem algo específico. Eu sei que o Senhor tem algo profético para cada uma dessas pessoas, Senhor. E nós queremos, Pai amado, navegar nesse nível de glória, Pai. Nós queremos entrar nos lugares, ó Pai, a qual o Senhor tem guardado para nós. Nós queremos entrar em um nível de revelação a qual o Senhor possa esclarecer, Pai amado, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos rouba, Senhor, do centro da Tua vontade, Pai. Fica conosco nessa noite para o Senhor liberar em nós um poder acima daquilo que nós estamos esperando, Pai. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá, igreja, vamos lá. Jesus, aqui, ele é levado ao deserto. E impressionante que Jesus, ele não é levado ao deserto por causa de uma circunstância. Ele não é levado ao deserto por causa que ele está fugindo de alguém.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus retorna ao Jordão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz ele ao deserto. Se é o Espírito de Deus que conduz ele, então quer dizer que tem algo muito específico da parte de Deus para Jesus. Como eu falei aqui no domingo, quando nós levantamos a nossa mão, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós agora estamos fazendo um acordo com Ele. E quando nós fazemos este acordo com Jesus, quando nós fazemos este acordo com Deus, agora quer dizer que nós seguiremos as regras, agora quer dizer que nós seguiremos os princípios e os protocolos a qual Ele estabelecerá para nós passarmos, para nós atravessarmos. E Deus, Ele tem algo muito específico quando fala de deserto. Porque deserto é a escola a qual você não tem espectadores. Deserto é a escola a qual você não tem o deslumbre. Você tem apenas a confiança em alguém. Ou é em você mesmo ou é em Deus. E eu garanto que em você mesmo você não pode chegar a lugar algum. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, agora você pode ser levado. Agora você pode ser guiado por Ele. Agora você vai ser protegido por Ele. Mas eu quero que você entenda que não vai atrapalhar de Satanás, de demônios chegar até você. Você observa que Deus, Ele criou o jardim do Éden perfeito. E mesmo assim, Satanás, ele não tinha uma entrada proibida no jardim. A Bíblia diz em outras horas sobre Satanás chegar aos céus e Deus perguntar de onde você vem. Ele fala de rodear a terra. Por quê? Porque ele tem um livre acesso a alguns lugares. A Bíblia fala sobre uma reunião nos céus, aonde que um dos demônios se manifestou. Eu quero que você entenda, não é sobre o poder de Satanás, mas é sobre o poder que Deus acreditou e colocou dentro de nós. Porque ele não pode fazer nada contra nós. A Bíblia diz no final, lá no livro de Romanos, que ele será pisado como uma barata, no livro de Apocalipse, que ele será pisado como uma barata embaixo dos pés de Jesus, livro de Romanos mesmo. Então quando você entende o poder a qual Deus confiou em nós, é muito maior do que o poder que Satanás tem. Eu não estou aqui anulando o poder de Satanás, nem estou pregando que Satanás é alguma coisa boa, mas eu quero que você entenda qual é o inimigo das nossas almas. Eu quero que você entenda que existe um poder muito grande que Deus colocou em nós e confiou a nós. Os demônios são seres que trabalham com legalidade. Ele precisa de alguma maneira que você dê acesso para ele tocar em algumas coisas. Se você parar para observar o diálogo dele com Eva, é sempre aumentando e colocando palavras que não existiam, e sempre colocando uma dúvida sobre o caráter de Deus. Ou seja, o tempo todo você vai ser bombardeado, o tempo todo você vai chegar e vai vir setas à sua mente. Aqui no final desse capítulo a qual nós lemos, no final dessa estrofe em específico, a Bíblia diz que Satanás ele se retira e até o momento oportuno. Você consegue entender? Ele só precisa de uma oportunidade para ele poder trabalhar. E é nas circunstâncias da vida, é nos problemas da vida, a qual são gerados em nosso coração, por causa da fraqueza da nossa alma, algumas dúvidas, que vêm lançado de forma de flecha dentro da nossa mente. O tempo todo nós estamos recebendo sugestões. E você vai perceber quando essas sugestões chegar. Porque você vai sentir um desânimo. Você vai sentir um certo tipo de fraqueza. É como se você perdesse o paladar. É como se você perdesse o olfato ou um dos seus sentidos. E você rapidamente perceberá que você foi invadido com um pensamento não muito legal. E você poderá ser contagiado por um tipo de raiva. Sabe, às vezes quando você está sozinho você sente raiva, porque você lembrou de uma situação que talvez você se sentiu enganado. Talvez você vai sentir que você está chateado. Você vai sentir que você está angustiado. São setas vindo sobre a sua mente. É o poder do reino das trevas vindo sobre você, de alguma maneira querendo te parar, querendo mexer com os seus sentimentos. Por quê? A nossa vida é guiada por nossos pensamentos. E aquilo que você pensa é aquilo que você sente. Por isso que existe esse campo de batalha na nossa mente. Por isso que o orgulho muitas das vezes ele é criado, ele é gerado. E o orgulho ele é como se fosse um castelo criado por argumentos. Não é por ferro, não é por metal, não é por cimento, não é por nenhum tipo de material terreno, mas são argumentos a qual nós criamos e vamos construir essas paredes fortes para nós ficarmos em um certo nível de segurança.
Mas o orgulho, ele não te dá segurança. Eu quero te afirmar essa noite. Mas o orgulho vai te afastar de coisas boas. C.S. Lewis diz que o orgulho é a galinha que choca todos os pecados. Alguém também disse um dia que o orgulho, ele foi criado no céu, e ele veio devastando a terra, e até hoje ele trabalha e continua crescendo. Mas todas as vezes que vinha esse nível de sugestão, você tem que aprender a conversar. Você tem que aprender a responder a Satanás. Se vem o pensamento sobre, você está vendo, naquele trabalho lá, ninguém te vê, ninguém te valoriza, você soa, você faz o seu melhor, e as pessoas viram as costas para você. Você vai ter que aprender a responder, sim, mas foi lá no tempo quando não tinha oportunidade alguma, que a porta foi aberta. Lá é apenas uma transição, mas enquanto eu estiver lá, eu vou dar o meu melhor. Aqui não, Satanás. Se o seu marido está o tempo todo, de alguma maneira, vindo pensamentos ruins sobre ele, você não pode ficar ouvindo isso e enchendo o seu coração de raiva, enchendo o seu coração de ódio. Se vem sugestão sobre a sua esposa, se vem sugestão sobre os seus filhos, se vem sugestão sobre os seus pais, você não pode ser guiado por esse nível de pensamento. Eu quero que você entenda isso, para que você consiga dar resposta nesse nível a Satanás. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não manda você fugir do diabo, ele manda você fugir da tentação. Mas quando fala de Satanás, é necessário você se pôr, é necessário você se portar, é necessário você levantar o seu escudo, levantar suas armas e lembrar que Jesus morreu por você, mas não por Satanás, e ele não tem o mesmo poder a qual Deus te entregou. O poder de você clamar pelo sangue de Jesus. O poder de você deixar o Espírito de Deus guiar o seu coração, guiar a sua mente. O poder de você ser regenerado. O poder de você se encher de Deus. Estar entusiasmado. Estar respirando Deus. Você tem que entender que você tem que ter uma mente renovada. Sabe, porque se você é guiado pela sua mente, se você é guiado pelo seu subconsciente, e a sua mente adulta te oferece apenas um rio de problemas, porque às vezes você é geracionado, você gerencia seus problemas no seu subconsciente. Eu não estou falando para você deixar de resolver os problemas, mas é sobre você aprender a confiar em Deus. O ápice dessa mensagem é confiança em Deus. É você entregar o seu coração, é você entregar o seu pensamento. A Bíblia diz para você pensar em tudo que é puro, em tudo que é reto, em tudo que é do alto. É pensar sobre as coisas boas. Você não resolve a conta do mês que vem, nesse mês, você tem que entender isso. Tem problemas que só vai pertencer a você só no próximo mês. Tem problema que pertence a você só no ano que vem, e você fica sendo bombardeado o tempo todo com problemas a qual você não pode resolver hoje, a qual você não pode fazer nada hoje. Se você é guiado pela sua mente, a sua mente só fica pensando em problema, então quer dizer que você vai carregar com você uma atmosfera de problema. Quer dizer que você vai atrair a você os maiores problemas. Você está ali, aí tudo que não pode acontecer esse mês é o carro quebrar, porque se esse carro quebrar, misericórdia, meu Deus, mas bem que eu estou ouvindo um barulho. Você começa a materializar, porque a sua mente é guiada, porque a sua vida é guiada pelos seus pensamentos. É bíblico isso. Por que você ficar o tempo todo procurando problemas aonde não existe? Por que você ficar o tempo todo adorando os seus problemas? Porque aquilo que você pensa demais, esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. Por isso que nesse momento é necessário você começar a adorar a Deus em todas as etapas, em todas as fases. Jesus, ele é conduzido para o deserto. E quando ele chega no deserto, Satanás chega para ele e dá uma carteirada nele, querendo saber. Na verdade, Satanás sabia quem ele era. Mas a ideia de Satanás ali não era gerar com que Jesus mostrasse o poder dele, mas era que Jesus olhasse, porque naquele ambiente a qual Jesus estava,
Flávio Jósefo, um dos historiadores muito renomados, porque ele é um dos historiadores mais próximos da morte de Cristo. Ele fala que as pedras a qual Jesus estava ali, naquele ambiente, naquela localidade, as pedras já pareciam com pães. Então o que Satanás queria gerar em Jesus ali, era para Jesus saciar a fome dele. Então, se Jesus, na sua necessidade, na sua circunstância, ele ia aumentar o grau de tentação dele. Eu estou falando de 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Estou falando de um tempo a qual Jesus estava com algo específico. Jesus estava fazendo ali, no deserto, mostrando para o povo de Israel, que caminhou lá durante 40 anos com milagres, com a nuvem a qual protegia ele do sol, com o maná a qual Deus alimentava com o mais gostoso possível, com milagres e outros milagres. Jesus estava dizendo bem assim, olha, sem milagre é possível obedecer. O que Jesus estava dizendo ali é muito bom esse versículo a qual nós lemos, Mateus 4, verso 4, ele diz que nem só de pão viverá o ser humano. Jesus estava dizendo, eu estou aqui como homem, eu não estou aqui como Deus, eu estou falando da minha humanidade para falar sobre a possibilidade de vencer, para falar que é possível, para falar que tem como você vencer o deserto da sua vida, seja nesse deserto você foi conduzido por Deus, ou você entrou nesse deserto por desobediência. É possível você vencer qualquer tipo de deserto. Eu gosto quando um escritor diz o tentador, no verso 2, o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus diz, ei, não é sobre ter pão agora, porque essa via de tentação, ela é chamada de concupiscências dos olhos. É sobre ter alguma coisa. É sobre as setas que vêm à sua mente. Você já viu que o seu vizinho está conseguindo terminar a casa e você ainda não? Você já viu que o seu vizinho está conseguindo mudar de carro, está conseguindo pagar a escola dos filhos e eles não são nem cristãos e eles parece que estão muito melhor que você? É sobre esse nível de sugestão que vem para você olhar e dizer, também preciso ter. Eu também preciso ter. Na verdade é uma necessidade circunstancial. Na verdade, agora para Jesus era uma necessidade fisiológica. Era uma fome a qual o corpo dele tinha necessidade de comer, mas não estava no tempo por causa do acordo que ele fez com Deus. Se no acordo a qual você estabelece com Deus, hoje eu vou fazer um jejum de 12 horas. Se você come às 11 horas, você quebrou um acordo e isso é um pecado. Você não irá para o inferno por causa disso, mas você também não alcançará o nível de autoridade a qual você receberia. Você consegue entender? Não é sobre céu e inferno o tempo todo, mas é sobre você viver em plenitude nessa terra. É sobre você alcançar as coisas a qual Deus tem reservado para você. É sobre você alcançar um nível de felicidade, sem precisar ter ou almejar ou ser como as pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Tem alguém aqui comigo? Não saí nem da introdução ainda, mas eu prometo ser bem breve. Certamente não terminarei toda a mensagem hoje e também não continuarei depois. Então pegue com bastante amor e zelo a porção que Deus está liberando ao seu coração nessa noite. Amém? É necessário a gente entender aquilo que Deus está pedindo para nós sairmos com glória. Porque é no final da prova, é no final do deserto, que Deus vai poder dizer se Ele pode contar com você ou não. Para Jesus, se Ele não vencesse os 40 dias, para Ele não podia pecar de forma alguma. A oportunidade de Jesus não era igual a nossa. Ele tinha que ser perfeito, o Cordeiro perfeito, sem marcas. Vamos lá, igreja, vamos lá. É possível você vencer essa fase. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E está escrito isso aonde? Lá em Deuteronômio 8. Mas eu quero que você entenda, Jesus estava usando a Bíblia contra Satanás. E se você parar para observar, e você vai descendo mais o texto, outrora Satanás vai usar a própria Bíblia contra Jesus. Satanás vai dizer: ei, não está escrito que ele daria ordem aos anjos ao teu respeito? Satanás cita o Salmo 91. Isso é para os religiosos que deixam a Bíblia aberta em casa, achando que vai afastar Satanás. Satanás já leu, já memorizou, deixou tanto aberto lá. Vou usar essa contra você. Tem alguém aqui comigo? Então, é sobre esse nível. Então, é necessário que você tenha uma vida de leitura bíblica. Lembra do que eu falei aqui domingo sobre o acordo? Você quer viver uma vida de plenitude, leitura todos os dias da Bíblia, uma vida de oração, uma vida de congregação, congregacional, e uma vida qual você prega para as pessoas. Você consegue atingir um nível muito grande de alegria e prosperidade na sua vida, só com o básico. Eu não estou pedindo para você ser crucificado, eu não estou pedindo para você entregar uma quantia em um envelope para você fazer uma campanha aqui comigo, ou comprar a vassoura da bênção, ou o óleo ungido. Não é sobre isso, é sobre apenas uma obediência em amor. E você vai começar a desfrutar coisas impressionantes. É o básico, é onde a igreja mais peca, é no básico. Não é sobre você subir o Monte Saboó plantando bananeira para você alcançar alguma coisa. É sobre você fazer o básico e você vai ver as coisas fluir, você vai ver as coisas acontecer. Porque o que faz as coisas fluir na sua vida é aquilo que você faz em amor para Deus. Por isso que ele disse em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a honra e glória de Deus. Quando você começa a honrar Deus nesse nível, Agora você vai conhecer um nível diferente da glória de Deus. É por isso que ele diz: olha, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o que está escrito lá em Josué 1:8, medite no livro da lei, que a Torá não se aparte de você. Medite no livro dia e noite, para que vós possais ser. Se ele está dizendo o quê? Se você meditar, se você começar a contemplar, se você começar a viver, se essas leis não se apartar de você, agora tu serás vitorioso. Tu alcançarás com honra e mérito tudo aquilo que o Senhor tem para você. Ou seja, a partir do momento que eu começo a ter uma vida de oração, a partir do momento que eu começo a ter uma vida de leitura diária, a partir do momento que a Bíblia se torna um filtro da minha mente, não é de acordo com o que a religião diz, não é de acordo com o que a liturgia diz, mas é de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que Deus diz, de acordo com o que Deus pediu a você. Você vai ver que você vai entrando, a sua mente ela começa a ser renovada, porque tudo aquilo que você pensa demais, você acaba tendo um resultado derrocado, um resultado contrário daquilo que você gostaria de ter. Você está pensando, eu não vou mais pensar nele. Eu não vou, aquele homem só me faz mal. Ai, não aguento mais, meu Deus, tira aquele homem. Você acaba pensando o tempo todo. Mas a partir do momento, eu vou liberar um código para vocês aqui começar a andar nesse nível de glória. Toda vez que vir um pensamento para você, que você sabe que é um pensamento que vai te jogar para baixo, que vai te arrastar para o chão, você não fica assim: ai meu Deus, ai tira isso da minha mente, ai meu Deus, tira isso da minha mente. Não, você vai falar: Satanás, toda vez que você lançar um pensamento dessa qualidade na minha cabeça, eu irei orar por um missionário. E aí eu começava: Deus, abençoa o missionário Léomer lá na Inglaterra, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor, toda vez que vinha um pensamento, Deus, abençoe o missionário Éder lá em Bali. Eu começava a falar sobre os missionários a qual eu conhecia, e começava a orar por a família dos missionários, para que Deus estivesse abençoando. Toda vez que vinha: Deus, olha, eu quero orar pelo meu irmão, agora está lá na cidade dele trabalhando. Satanás, ele fala: o quê, cara? Eu estou perdendo. Toda vez que eu lanço um pensamento ruim na mente desse cara, ele começa a acessar o reino de Deus, e Deus começa a dar ordem aos anjos. Por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Ou seja, você quer ter um resultado diferente, então comece a pensar diferente.
A Bíblia diz, tenho falado demais esse versículo ultimamente, Romanos 12:2. Não seja conformado pelo sistema deste mundo, mas tenha uma mente renovada pelo poder de Deus. E o que é uma mente renovada? Uma mente renovada é uma mente de Cristo. Pensar como Jesus pensa. Ver como Deus vê. O nome disso é fé. Sabedoria, Sofia. Ver as coisas do ponto de vista de Deus e agir assim. Você vai começar a andar em um nível diferente. Você vai ser moldado pelo Espírito de Deus. É aí que você começa a ser moldado. Ser cristão é isso. Não é você lembrar, ficar citando versículos na sua casa ou cantando louvores alto, incomodando um vizinho. Não é sobre esse nível de ser crente transformado e mudado. Mas é sobre você agora ser mudado no seu pensamento. É sobre agora você conseguir agora ser uma pessoa mais madura, mais maleável, ser uma pessoa mais flexível, ser uma pessoa que consegue ouvir o outro lado, ser como uma garça. O que é que a garça faz? A garça, ela entra em um brejo sujo e não se suja, e ela sai branquinha. Ou seja, você conseguir sentar com alguém e não absorver o problema dessas pessoas para você. Isso é muito importante se você quer evoluir, se você quer crescer. Lembre quem é Jesus o tempo todo, igreja. Lembra quem é Jesus. Vou ler aqui Efésios 4. Aleluias. 4:22. Tomara. Olha. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe dos desejos enganosos. Aí o verso 24 diz: e vós revestires do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você consegue entender isso? O velho homem, ele pode ser entorpecido. O velho homem, ele pode ser fragilizado. O velho homem, ele pode ser alguém desestabilizado emocionalmente, cheio de crises, cheio de problema. Uma âncora descendo ao fundo do mar sem freio. Mas o novo homem não, ele é semelhante a Jesus. O novo ser humano não, ele é completamente estável. Ele não anda, hoje eu quero ganhar o mundo para Jesus, amanhã eu quero matar Jesus. É claro que você não vai ser um robô, você não vai perder seus sentimentos, mas agora você vai aprender a controlar ele. Agora você vai aprender a dar direção a ele, na verdade. Por que você vai aprender a dar direção aos seus sentimentos? Porque Deus te dará algo muito importante, algo chamado discernimento, compreensão para entender o ambiente geográfico, o ambiente almático e o ambiente espiritual. Quando você consegue ter esse nível de discernimento, agora você vai saber o que é de César, você vai dar para César o que é de Deus, você vai dar para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre nível de resposta para as pessoas. E quando eu falo nível de resposta para a pessoa, não é dar o que ela merece, é dar o que ela suporta. Porque tem pessoas que merecem o desprezo, e você não vai desprezá-las. Você não pode desprezar as pessoas, porque quando você despreza a pessoa, você também está desprezando a Deus. Mas para isso você precisa se reconstruir. Você não pode ir sangrando cuidar de pessoas. Você primeiro precisa passar pela sala de Deus, pelo quarto de Deus, para que Ele possa te restaurar, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te direcionar. No reino de Deus existem 3 tipos de pessoas. Assim como também chegará a esse nível de pessoas a sua vida. O primeiro nível de pessoas é como folhas. Elas são belas. Elas vão te dar o conforto da sombra. Vai te dar o conforto do vento. Porém, elas são pessoas apenas de estações na sua vida. Assim também como você pode ser esse nível de pessoa para Deus.
Pessoas que vai chegar para Deus dizendo que está disposto a entregar tudo, dizendo que está disposto a dar tudo, dizendo que nunca abandonará Deus. Mas quando mudar a estação, essas pessoas abandonarão. Quando chegar os fortes ventos, essas pessoas se afastarão. Quando chegar o frio, essas pessoas se afastarão, porque elas não suportarão. O segundo nível de pessoas são como galhos. Elas são mais fortes do que as folhas e permanecem até mais tempo. Mas também não resiste. Porque quando chegar uma certa fase da vida, ela não vai ter suporte, ela não vai ter estrutura para isso. Mas existe o terceiro nível de pessoas, que são como raízes. Ela é forte, ela é firmada na rocha. Você sabe qual é a comparação de árvore que Deus gosta de fazer conosco? Lembrei o dia que eu preguei lá, Lila. O cedro do Líbano, mas o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, Salmo 92. E na sua velhice será cheio de seiva e verdor, para proclamar que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. O cedro do Líbano, ele chega a 16 metros de profundidade. Qualquer árvore, a maioria das árvores, quando chega na rocha, ela para de crescer. Por quê? Ali ela encontrou um obstáculo, mas o cedro do Líbano, ele é diferente. A raiz, uma vai para a extremidade da direita, a outra para a esquerda, e abraça a árvore, e abraça a rocha. Você sabe que essa rocha é Jesus. E ela não para de crescer, ela continua crescendo até encontrar água no lençol freático. Sabe por quê? Ela não depende das estações. No tempo de frio, ela continua buscando água no lençol freático. Quando chega no tempo de calor, quando não chove, ela continua retirando água do lençol freático. Esse é o nível de pessoa sólida, a qual Deus pode contar no final do deserto. Esse é o nível de pessoa a qual Deus está levantando. Você tem que orar: Deus, eu não posso ser como uma folha ou como um galho qualquer. Eu preciso ser uma raiz. A Bíblia fala sobre a raiz de Jessé, aquele que deu luz a Davi. E Jesus diz: ei, Jesus, filho de Davi, perdão, o cego fala. Ele reconhece que Jesus, ele vem da genealogia de Davi. Por que tudo isso? Porque Deus tem alguns protocolos, Deus tem alguns princípios, e se você ser firme nesses princípios, você vai começar a alcançar um nível de glória muito alto. Você vai ser uma pessoa resolvida, você não vai ser um robô, mas você agora vai dar resultados para Deus. E o maior nível de satisfação que você pode dar, que você pode ter, é quando você sabe que você está sendo aprovado por Deus. Não tem problema, não tem dificuldade que permaneça, que continua. Você sabe que tudo são apenas fases e logo passará, logo terminará. E no final Deus vai poder contar com você. Não deixe os problemas te assolarem. Não deixe os problemas roubar a sua paz. Seja cuidado por Deus. 1 Pedro, vamos lá. Vou dar uma riscadinha aqui. 1 Pedro 5. Ai, Espírito de Deus, lembra nós. 1 Pedro 5. É isso mesmo. Vamos lá, verso 6, diz assim, ó: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Sabe o que eu estou falando sobre essa noite? Sabe o que eu estou falando nessa noite? É sobre você ser lançado ao cuidado de Deus. Deixar Ele cuidar de você. É sobre você se lançar, dizer: não, eu estou lançando. Não é sobre eu andar despreocupado, mas é sobre eu andar sendo cuidado por Deus. Não é sobre dizer: agora não estou nem aí para nada. Não, não é esse nível. Você vai continuar fazendo as suas responsabilidades. Que tal você parar de se preocupar com os seus filhos? Você consegue entender isso? Deixar os cuidados de Deus, você continua orando por ele.
Há um tempo atrás eu conversava com a minha mãe e ela disse: Diogo, você roubou você roubou a minha saúde durante muito tempo. Porque eu ia para a noitada, ela ficava lá acordada com medo de chegar uma notícia ruim, preocupada o tempo todo. Não é sobre você andar preocupado, mas é sobre você andar confiando que Deus está fazendo. Você tem que entender que as pessoas não precisam fazer do jeito que você pensa. As pessoas não precisam realizar o seu desejo. Seu marido não precisa agir do jeito que você acha que ele tem que agir. Sua esposa não tem que agir do jeito que você acha que ela tem que agir. Aprenda a confiar em Deus. Tem coisas que não estão no seu controle. Tem coisas que você não vai poder fazer nada. Então você só vai estar ali absorvendo problema, com o semblante decaído, os ombros cheios de problema, parecendo estar carregando um piano sobre as costas. Completamente estressado, perdendo o vigor da vida. Que tal você voltar a confiar em Deus? Qual é seu nível de confiança em Deus? Eu te pergunto nessa noite. Qual é seu nível de confiança em Deus? Quando você começar a entregar essas coisas a Deus, você vai ver a paz entrando no seu coração. Sabe a graça que eu falei? Tem problema que minha esposa chega contando lá da empresa dela. Você acha que eu vou encher minha cabeça de preocupação? Coisa lá do trabalho dela, colega que eu nem conheço. Eu vou ouvir, claro. Se eu puder dar um conselho, eu vou dar o conselho. Mas eu vou absorver o problema da empresa dela. Você consegue entender? Tem coisa que não está no seu controle. Tem coisa que não está no seu controle. Você vai ver a paz entrar no seu coração. Tem problema que não é seu. Tem pessoas que estão sobrecarregadas com problema do cunhado, da cunhada, do vizinho, da avó, do cachorro. E, meu Deus, calma. O que você pode fazer? Orar. Orar como? Orar com fé. Você ora acreditando, você sabe que Deus pode fazer. Eu vou orar, vamos orar pelaquela equipe, vamos orar por aquilo, vamos orar por aquilo outro. Está conseguindo entender, igreja? Você orar, tem um problema lá na minha família lá. Você vai orar pelo sogro, vai orar pela sogra, vai orar. Mas você não vai se envolver com esses problemas. Quando você começar a ter esse nível de paz, de maturidade, você vai ver que as coisas estão no controle de Deus, não no seu controle. Você confia em Deus, porque é Ele que pode fazer. Tem dia que eu falo, Diogo, isso não é da sua conta. Você tem que aprender a falar isso para você. Deixa passar, deixa ir, vai embora. Alguém algum dia disse que vinha em um ônibus. E aí, uma pessoa começou a criar problema com a bolsa e colocava a bolsa num lugar, colocava sobre a perna e empurrava. Aí daqui a pouco, o homem fala assim, era uma senhorinha que estava no ônibus, lembrei da ilustração. A senhora não vai fazer nada? Ela respondeu, a viagem é muito curta. Daqui a pouco eu vou descer, nunca mais eu verei esta pessoa. Está conseguindo entender? A nossa vida é muito curta em todos os aspectos possíveis, para nós carregarmos problemas sobre problemas. Por favor, não contribua mais ainda para o seu problema. Não seja um contribuinte para o seu problema. Deixa Deus fazer os milagres, mas é Deus que vai fazer os milagres. Quando você confiar de fato, Deus guiará você no meio do deserto. Deus guiará você no meio do deserto. O maior presente que você precisa receber hoje de Deus é discernimento em um nível diferente do que você já tem. Um nível mais aberto, um nível mais profundo de discernimento, de compreensão, para você avançar, para você ir adiante. Um nível mais aberto de compreensão para você. Não é sobre você querer entender todas as pessoas, mas eu já estou em um nível hoje a qual eu sei se a pessoa quer resolver o problema ou se ela só quer que eu escute. E se ela quer só que eu escute, por quê? Eu darei a minha opinião. Como eu tenho meus amigos, às vezes eu ligo, ei cara, eu só quero falar, só me escuta aí. Porque às vezes nós falando o problema, a gente já olha para nós, meu Deus, o que é isso tudo? Tem vezes que a gente não precisa nem de um conselho. A gente se ouvindo já vai falar, meu Deus. Vamos embora?
Mas antes eu quero orar por vocês. Vamos lá. Você que pode, se coloque de pé. Vamos confiar em Deus de verdade. Vamos ser pessoas mais confiáveis para Deus. Vamos ter um pensamento, a mente renovada pelo poder de Deus. Vamos lançar os nossos problemas, as nossas ansiedades em Deus. Para a gente poder andar nesse nível, você tem que entender que você é alguém usável por Deus. Deus tem que olhar e falar, não, eu sou um material de Deus. Deus conta comigo, eu não posso ser uma folha, eu não posso ser um galho, eu tenho que ser uma raiz. Vamos lá, vamos lá. Isso é um nível de satisfação muito grande. Aprenda a se posicionar, Satanás, sai daqui, senão eu vou te atropelar.